A América Latina vive uma onda vermelha e grande parte dos países hoje são governados por governos de esquerda ou de extrema esquerda. Uma exceção tem sido o Paraguai e o Uruguai, que eu venho falando, visitei há pouco tempo e que vale muito a pena conhecer. Mas desses governos de esquerda e extrema esquerda, muitos deles defendem a expropriação de empresas privadas e, portanto, o não respeito a um contrato fixado previamente. O Chile é um deles, em que o presidente Gabriel Boric vem falando de expropriar empresas de lítio. O Chile hoje é o segundo maior produtor de lítio do mundo. Em 2021, eles produziram 26 mil toneladas e em 2022, 39 mil toneladas de lítio. Duas empresas são as principais que fazem a exploração por lá. A SQM, que é a chilena, que é a maior do mundo na área de lítio, e a Albemarle americana. O grande foco é explorar a região do Salar do Atacama, no Chile, onde estima-se que tem 30% das reservas de lítio do mundo nessa localização. Portanto, ambas as empresas, a SQM e a Albemarle americana, elas exploram, têm um contrato com o governo chileno, exploram aquela região do Salar do Atacama e o governo tem duplo benefício. Ele ganha um percentual da receita e fica com um percentual do lucro dessas duas empresas em troca de poder explorar o solo e que precisa da autorização do Estado chileno. Tá? Então, basicamente, um contrato entre duas empresas privadas explorando um espaço de terreno ali do governo chileno, que é o Salar do Atacama, uma ampla reserva de lítio, e com isso eles podem, obviamente, transformar isso num negócio e pagam esses duplos royalties para o governo chileno. O contrato da SQM chilena com o governo chileno vai até 2030 e da Albemarle americana vai até 2043. Deixei umas anotações aqui para evitar que eu erre alguns dados ou datas, porque são importantes na contextualização disso tudo que a gente está falando. O foco aqui é que essas duas companhias pagam esses dois tipos de royalties, do faturamento e do lucro, e aí você tem essa união entre o setor privado, que tem autorização de fazer a exploração do espaço público do Salar do Atacama, e ela deve esses dois royalties ao Estado chileno, tá? O que o Chile faz é liberar o espaço em troca de tecnologia, inovação e capital, que obviamente o Estado chileno não tem e que a iniciativa privada consegue prover de uma forma muito mais eficiente, principalmente capital, tecnologia e inovação, que a gente sabe que o Estado é sempre ineficiente. Pois bem, o que acontece agora é que Gabriel Boric, presidente chileno, ex-líder estudantil e de extrema esquerda, ele quer nada menos que nacionalizar essas duas empresas. O que ela quer fazer é transformar o Salar do Atacama e criar uma empresa estatal onde ela renegocia os contratos que têm vigência até 2030 com a SQM e 2043 com a Albemarle, tentar renegociar, ou seja, quebrar o contrato vigente assinado previamente para criar uma empresa estatal de lítio e que o Estado seja majoritário nessa relação entre o capital privado e o público. Isso nada mais é do que expropriar uma empresa privada ou romper um contrato previamente. Nada bem visto para investidores levarem o dinheiro para seus países. É o que a gente vê na América Latina, uma insegurança econômica, uma insegurança jurídica propiciada por governos da esquerda principalmente, que gostam ou pregam sempre um discurso de ser bem para todo mundo, ser bom para o povo, sem questionar realmente o povo, sem ter o capital para fazer esse investimento, mas dizem ser áreas estratégicas para que eles possam criar as suas empresas, indicar os seus políticos e, obviamente, ganhar, arrecadar em cima disso, tá? Além disso, o que ele quer é interferir nesses contratos e ter mais autonomia antes de 2030 e 2043. Portanto, quebrar realmente esse contrato prévio assinado, tá? Problema nisso tudo. O Estado,
ele quer fazer o que a gente chama aqui no Brasil de PPP, uma parceria público-privada. E por que uma parceria público-privada e não, então, ser realmente o Estado dono de 100%, já que estamos falando de um governo de extrema esquerda por lá? Por que ele que prega tanto a iniciativa privada, contra a iniciativa privada? Por que é que ele vai querer colocar a iniciativa privada nessa parceria entre o setor público e o setor privado? Basicamente, porque o setor público chileno, assim como quase todos os outros, não tem recursos nem inovação para fazer esse projeto sozinho. E aí ele clama pelo capital privado quando ele joga contra ao quebrar os contratos prévios e falar que vai criar uma outra empresa estatal para explorar o salário do Atacama, onde o Estado será o majoritário e o capital público minoritário. Então o que ele quer é que o capital privado, as empresas privadas continuem a colocar dinheiro na região, continuem a inovar e levar tecnologia, mas que esse capital vai ser alocado pela empresa pública, onde eles terão maioria e, portanto, os minoritários privados não terão autonomia para onde será alocado o capital dele privado. Sim, parece maluco, mas são as políticas retrógradas da esquerda econômica que parece que continua vivendo nos anos 70 e 80 sem ter nada aprendido ao longo desse processo. O que a gente vê aqui então é um claro e aberto discurso onde o governo não tem o dinheiro, não tem a tecnologia, não tem a inovação e ele quer que o Estado receba o dinheiro do setor privado nas mãos e ainda está mexendo nos mercados nos contratos de forma antecipada, ou seja, antes do vencimento prévio. Ele fala, a gente tem um contrato até 2030, nós temos um contrato até 2043 com a empresa americana. Vamos romper esse contrato, eu vou criar uma nova empresa, eu, setor público, serei o majoritário, mas eu não tenho dinheiro, nem recurso, nem tecnologia, nem inovação para inserir nesse projeto. Então eu quero que você, que eu acabei de quebrar o seu contrato, coloque o dinheiro aqui com a gente e a gente vai escolher aonde alocar o recurso que vocês estão alocando aqui para a gente. Tem cabimento? Como nada, nem nenhuma política econômica que eles pregam, que de novo é um imenso retrocesso. O que é importante, o lítio, é para essa mudança tecnológica que o mundo está vivendo e para os carros elétricos, para as baterias dos carros elétricos. Realmente eu não acredito que essa mudança para o carro elétrico se dará de forma muito apressada. A tecnologia ainda não está disponível para isso, o recarregamento, os carros têm que ligar na tomada e isso usa combustível fóssil, enfim, não tem espaço, não tem ainda instalação para todo mundo carregar um carro elétrico. O carro elétrico é mais caro, ele ainda emite muitos gases no ato da sua construção, portanto ainda há uma série de problemas que a tecnologia, sem dúvida nenhuma, desenvolverá e o tempo apresentará uma solução, como a gente vê no histórico da evolução humana, tá? Mas sim, o lítio é extremamente importante para a bateria dos carros elétricos e se o Chile começar a jogar contra o setor privado que investe no segundo maior produtor do mundo de lítio, que é o Chile, só atrás da Austrália, o que acontecerá é que essa indústria passará a ter escassez de investimento, escassez de capital, como o Estado não consegue suprir toda essa demanda de investimentos, tecnologia e inovação, o Chile ficará para trás nessa indústria e nessa corrida da evolução dos carros elétricos. Portanto, ele está jogando contra ele mesmo e ele sempre vai falar que é por uma decisão estratégica, como qualquer discurso de governo alinhado a esse segmento, né, a esse espectro político ideológico como um todo, tá? E para quem a gente abre caminho, ou o Chile abre caminho para que faça os investimentos na indústria de lítio, justamente a China. A China, que tem capital abundante, tem interesse na América Latina, já investiu bilhões de dólares em vários países da África e da América Latina, compondo a Rota da Seda, tem sim interesse em continuar aumentando o seu investimento aqui na América Latina e ela tem capital para isso também.
A China está proibida de negociar com a Austrália, que é a maior produtora de lítio do mundo, é a maior indústria de lítio do mundo. E não falta capacidade nem recursos para os chineses continuarem a investir no mercado de lítio. Então o Chile, o que ele está fazendo, expulsando o capital privado, uma empresa privada chilena que pode ser expropriada e outra americana, ele abre espaço para os chineses, ou seja, para o Partido Comunista Chinês, para o Estado chinês, que é composto e controlado pelo Partido Comunista Chinês, a investir e controlar a indústria de lítio chilena. Mesmo que os chineses tenham uma eventual participação minoritária, é claro que eles controlariam e o Estado chileno fica à mercê, fica na mão dos chineses, que têm capital abundante e tem também tecnologia em abundância. Portanto, os gritos de uma esquerda ideológica no poder, sob o ponto de vista econômico, dizendo que quer recuperar a nossa indústria estratégica de lítio, pode colocá-los justamente na mão dos chineses. Repare que o argumento e o discurso de recuperar a nossa indústria estratégica passa exatamente por todos os países, inclusive aqui no Brasil, onde a gente ouve há 2 décadas sobre vários setores estratégicos, como o Correio, como os bancos públicos, como o Petrobras, e serve muito mais para você lotear e colocar os amigos políticos para servirem de novo ao capital político e eles terem o controle do dinheiro. A indústria e a tecnologia vai ficando para trás e o retrocesso continua aqui na América Latina.